Dia de Inter e noite de decisão na Copa Libertadores da América. Afinal, Colorado joga sua vida hoje no Beira-Rio. Colorado precisa do empate ou até mesmo de uma vitória para chegar nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Isso também, obviamente, impacta o calendário para o segundo semestre e a fome do Internacional no mercado de transferências, visto que o Colorado já está se movimentando em busca de reforço. Eu vou te atualizar tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tem muita informação do Colorado, dia de jogo, né? Dia de decisão, né? Uma final para o Inter dentro do estádio Beira-Rio, afinal, né? Recebe o Bahia às 7 horas pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e dá para dizer com todas as letras que é o último mata do Inter, né? Ou melhor, o primeiro mata do Inter dentro da Libertadores. Porque hoje é matar ou morrer, né? O Inter joga por 2 resultados, mas se perder o jogo, estará eliminado da Copa Libertadores da América, pois só pode ser ultrapassado pelo Bahia, né? Dentro do seu grupo, né? O grupo F da Libertadores, mas por outro lado, né? Também joga, né? A possibilidade de ser o primeiro colocado do grupo F e aí ter vantagem de pelo menos decidir as oitavas de final dentro do estádio Beira-Rio. Para isso, precisa de resultado paralelo, né? Que o Atlético Nacional não ganhe do Nacional lá no Gran Parque Central em Montevidéu, o Nacional que ainda joga, né? Por uma possibilidade de estar no playoff da Copa Sul-Americana, que também é bem difícil, mas de qualquer forma, né, vale muito esse jogo do Inter e a gente vai falar sobre tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão. Então, baixe agora o aplicativo, você paga o IPVA, licenciamento, multa e muito mais. Lá dentro do app tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição deste vídeo. Tá certo? Turma, vamos falar sobre o jogo, né? Afinal, o Colorado, né, tá pronto para a decisão. Clima de mistério total, né? Afinal, o Roger fechou os portões das atividades, né, de segunda e terça-feira. E mais do que isso, né? Se você acompanhar os vídeos das redes sociais do Internacional, que tem, né, o aquecimento dos jogadores, né, um pouco do trabalho que está sendo feito, você não vai conseguir encontrar Rafael Borré nas imagens. Mas a informação que se tem é de que o Borré pediu para jogar e mesmo que não reúna as melhores condições físicas, né, para o duelo desta noite, ele deve iniciar o jogo como titular. Pelo menos é a informação que eu recebi. Existe uma dúvida, né, que é no lado direito. Se joga o Gustavo Prado ou se ele vai optar pela formação com 3 volantes. As duas foram trabalhadas na atividade da última terça-feira. Eu tô apostando, gente, num time mais ofensivo, até porque o Roger sabe que essa formação vem sendo bastante criticada, com o Fernando, o Bruno Henrique e o Thiago Maia, e aí, óbvio, né, tu joga em casa, o Beira-Rio vai estar lá com suas 40 mil pessoas, então tu tem que trazer o ambiente, né, do estádio para dentro, né, e tornar isso um fator teu, não um fator contrário, né, como vai ser daqui a pouco, tomar um gol cedo de novo, ou um time retrancado, ou um time que não consiga encontrar soluções ofensivas. Então, por isso, tô apostando no Inter mais agressivo no começo do jogo e, bom, o empate nos serve quando for lá aos 40 do segundo tempo e a gente olhar a circunstância do jogo, aí sim a gente pode colocar o regulamento embaixo do braço. Então, a minha aposta é Antony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Prado ou Thiago Maia e o Rafael Borré no comando do ataque. Já o Bahia, gente, chega com um desfalque, né? Não vai ter o Eric, volante, que está lesionado e no mais, né? Tem um time muito forte, um time que, obviamente, joga a vida, né? Hoje também aqui no Beira-Rio e está muito mais pressionado que o Inter, né? Afinal, o Bahia só se classifica com uma vitória, independente do placar. O técnico Rogério Ceni tem uma dúvida, que é lá no comando do ataque. O Marcos Felipe deve ser o goleiro, Gilberto, ex-Inter, lateral direito, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro e o Cauli, ou seja, 4 meias aqui, né, de muita qualidade técnica, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues ou William José. Então é a dúvida aí do ataque da equipe do Bahia, tá certo? Lembrando o jogo lá no Paramount Plus, né, com o Allplay, onde você tem, né, os seus vouchers de R$40 todos os meses para usar na ingresso.com, para quem assinou o plano anual. Então, né,
uma decisão importante no estádio Beira-Rio. Jornada do Voz do Gigante abre hoje às 4 da tarde. Já vou estar no entorno do Beira-Rio entrevistando a galera. Certamente, né, muitos churrascos por aí, lá no Parque Marinha. Então vamos para dentro dele. Estou apostando num 2-0 para o Internacional dentro do Gigante. Tá certo? Para a gente atualizar aqui, eu prometi para vocês um F5, né, uma atualização no mercado do Internacional. Ontem surgiu um nome, né, que ficou muito contestado pela torcida, que é o Lautaro Dias, do Cruzeiro, né, atacante de 27 anos, argentino, que se destacou muito, né, no Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana em 2022. E o Inter, né, não nega que esteja procurando um atacante, está olhando, porque entende, né, que a saída lá do Lucas Alário, se vocês forem lembrar, em 2025, né, no começo de 25, ele não foi reposto, né? O Inter hoje tem o Borré e o Valência, que tem uma característica bem específica cada um, e o Ricardo Matias talvez seja o mais centroavante de todos, né? Até o Luca, que é uma alternativa, também não é bem esse centroavante. Então o Inter busca uma referência, né? E o Lautaro Dias também não é bem esse jogador, né? Um jogador que sai bastante da área, né? Tem qualidade para jogar, não vive a melhor fase, né? E até por isso está sendo cogitado no Inter, né? Vocês sabem a situação financeira do Internacional, não é um clube com capacidade de, por exemplo, chegar lá no Cruzeiro e tirar o Gabigol e tirar o Caio Jorge. Não, vai contratar um jogador que está em baixa. Como foi com o Wesley, como foi com outros nomes que chegaram e que hoje, né, são titulares da equipe do Internacional. Posso citar aqui, né? Bernabé veio nesse aspecto, Wesley veio nesse aspecto, o Bruno Henrique veio em final de contrato. Então, todos eles, né, a maioria, pelo menos, né, chegou nesta condição. Então, Lautaro Dias é um nome, né, que o Inter está analisando, assim como Kaique Gonçalves, do Juventude. Essa informação foi levantada pelo Calhau Dornelles, que é repórter, né, da Rádio Bandeirantes, de que há um Grenal, bem dizer, né, pelo Kaique Gonçalves, que foi muito bem, né, no Gauchão do ano passado e sofreu uma lesão, né? Está voltando agora a jogar pelo Juventude. São 4 jogos como titular, né, na temporada, ou seja, o primeiro que ele jogou foi no dia 5 de maio, na derrota por 1-0 do Juventude para o Atlético Mineiro, e ele voltou a ser titular, né? Jogador de imposição, né, tem aí seus 1,78 de altura, jogador, né, de 29 anos, que é formado, né, pela Portuguesa de São Paulo, passou pelo Ituano, pelo Ceará, até chegar ao Juventude. É um jogador que eu gosto muito, tá? Mas eu vou fazer esse adendo, ele vem de uma lesão importante, então não sei, tá? Ele está em final de contrato com o Juventude no final do ano, então já poderia assinar um pré-contrato agora a partir de 1º de julho e de repente com a assinatura poderia chegar de forma antecipada. Vamos ver, né? O Roger gosta muito desse jogador, ele foi um pilar daquele time do Juventude que foi assaltado na final do Campeonato Gaúcho do ano passado, que tinha lá, né, o Jadson, Kaique e também, né, o Gilberto, o Mandaca, era um time muito forte, né, que inclusive eliminou o Inter aqui dentro do estádio Beira-Rio. Zé Marcos era o zagueiro, então, né, vamos ver se avança essa situação envolvendo o Kaique Gonçalves, jogador de 29 anos. Para a gente fechar, quero falar sobre uma disputa, né? Afinal, os portais argentinos estão falando sobre um interesse do Boca Juniors, né? Do Riquelme, que é o presidente do Boca, em Marino Inestrosa, né? O Boca entrou nessa negociação e que os colombianos, né? Obviamente, a partir deste leilão que está acontecendo, também deve subir o valor deste jogador, né? Então, o Boca quer, o Cruzeiro quer e o Inter também está de olho nesta contratação de Marino Inestrosa. Tá certo? Não esquece de passar lá no site da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Lembrando, né, que é uma casa para maiores de 18 anos. Hoje Inter em campo, né, o Inter lá na KTO, o Nacional contra o Nacional da Colômbia, Flamengo e Deportivo Táchira, né, o Flamengo disputando, obviamente, uma vaga nas oitavas de final, Palmeiras e Sport em Cristal. Então vai lá, palpita, kto.bet.br. Lembrando, jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!